Olá pessoal, na nossa videoaula dessa semana a gente vai estudar as macromoléculas orgânicas conhecidas como ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos eles podem ser definidos como moléculas orgânicas formadas a partir da união de subunidades menores chamadas de nucleotídeos. Um nucleotídeo ele vai ser formado a partir da união de uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. E na nossa aula de semana passada, a gente aprendeu que existem duas pentoses de importância para nós. A ribose, que compõe a estrutura do RNA, e a desoxirribose, que compõe a estrutura do DNA. Essas duas pentoses elas vão diferir com relação ao ligante, que está aqui marcado em rosa, do carbono 2' dessa pentose. No caso da ribose, existe aqui uma hidroxila, um grupo OH, enquanto na desoxirribose existe aqui apenas um hidrogênio ligado a esse carbono 2'. Falando um pouquinho mais sobre os ácidos nucleicos, existem dois tipos de ácidos nucleicos conhecidos: o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, que tem como principais características a presença do açúcar desoxirribose e a presença das bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. É importante ressaltar que a timina é uma base exclusiva do DNA. E o outro ácido nucleico de importância é o RNA, ou ácido ribonucleico. Ele tem como principais características a presença do açúcar ribose e a presença das bases nitrogenadas adenina, uracila, guanina e citosina. E a uracila é a base exclusiva do RNA. Então, quando a gente fala de adenina, guanina e citosina, a gente pode encontrar essas bases tanto associadas à molécula de DNA quanto à molécula de RNA. Desculpa. A timina, ela já é uma base exclusiva da estrutura do DNA, enquanto a uracila é base exclusiva da estrutura do RNA. Falando um pouquinho mais a respeito das bases nitrogenadas, a gente pode classificar as bases em dois grupos. O grupo das bases púricas, que são a adenina e a guanina, e o grupo das bases pirimídicas, que seriam a citosina, a timina e a uracila. As bases púricas, gente, apesar de terem esse nome bem curtinho, elas são bases nitrogenadas maiores estruturalmente. Se vocês repararem, ambas são formadas a partir da união de dois anéis, de carbono, nitrogênio e oxigênio. Já as bases pirimídicas, apesar de ter um nome maior, elas são estruturalmente mais simples, formadas a partir da formação de um único anel. Essa é uma característica comum a todas as bases pirimídicas. Existe um macetinho para que vocês guardem quem são as bases púricas. Eu gosto de falar sempre para facilitar para vocês, o armazenamento dessas informações. Todas as vezes que vocês pensarem em bases púricas, associem com a frase água pura. A de adenina igual a de guanina. E as demais? Bem, se elas não são púricas, necessariamente elas são pirimídicas. Qual que é a função desses ácidos nucleicos, Os ácidos nucleicos eles vão controlar todas as atividades celulares, estando também relacionados à hereditariedade. Então, essa figura aqui é a figura da dupla fita do DNA, Então, todas as vezes que vocês veem essa fita, vocês já associam a genética e a hereditariedade. Vamos falar um pouquinho a respeito da forma como esses nucleotídeos se unem, Então, vamos lembrar que um nucleotídeo é a associação de uma base, no caso aqui a adenina, uma pentose, no caso aqui é uma desoxirribose. Como é que eu sei isso? Porque tem um hidrogênio ligado ao carbono 2' e um grupo fosfato. Um outro indicativo que vocês poderiam utilizar para dizer seguramente que essa fita aqui representada é uma fita de DNA é a presença dessa timina aqui.
Se tem timina, necessariamente é DNA. A mesma observação eu vou fazer com relação a essa outra fita aqui. Essa primeira base nitrogenada aqui demonstrada é uma uracila. Aqui a gente tem uma ribose, em que nessa posição 2' existe aqui a figura de um hidroxila, um grupo OH. Então, necessariamente essa fita aqui é uma fita de RNA. Então, existe uma ligação química chamada ligação fosfodiéster, que é essa ligação entre o grupo fosfato de um nucleotídeo e a pentose do nucleotídeo seguinte, né? Então, todas as vezes que esse nucleotídeo aqui quer interagir com o nucleotídeo vizinho, essa ligação ela vai se dar através, né, da ligação entre o grupo fosfato de um nucleotídeo, ok? O grupo fosfato desse nucleotídeo com, no caso, a pentose do nucleotídeo seguinte. Essa ligação fosfodiéster é uma ligação extremamente estável, né? Então, é necessária uma quantidade de energia representativa para que eu consiga quebrar essa ligação. E ela forma, né? Ela vai se formar, então, entre o grupo fosfato de um nucleotídeo com o açúcar do nucleotídeo seguinte. Uma outra forma da gente representar essa ligação fosfodiéster é representada dessa forma aqui. Aqui a gente tem as bases nitrogenadas. Nesse ponto de interseção a gente teria a pentose. Esse P aqui é de grupo fosfato. Então, a ligação fosfodiéster ela vai se dar entre o fosfato de um nucleotídeo com a pentose do nucleotídeo seguinte, ok? Vamos falar agora da existência também de ligações de hidrogênio. Como a gente tinha dito anteriormente, né? A fita de DNA é uma dupla fita de DNA, né? Então, essas fitas, elas vão se manter unidas a partir da formação de ligações de hidrogênio. Então, aqui, por exemplo, à esquerda, né, nesse esquema, a gente tem aqui uma fita de DNA que está ligada a outra fita de DNA, através de ligações aqui representadas em azul, né? Então, a guanina se liga aqui à citosina através de ligações de hidrogênio e o mesmo vai acontecer entre adeninas e timinas, né? Aqui a gente tem representado, né, a ligação entre essa adenina e essa timina. E eu queria chamar a atenção para um detalhe. É como se eu estivesse dando um zoom, né, nessa porção aqui dessa fita, em que essa base aqui nitrogenada é a adenina e ela está ligada aqui a uma timina. Como é que vocês vão saber quem é a base púrica, quem é a base pirimídica? Eu já disse para vocês que as bases púricas são formadas a partir de 2 anéis, né? Então, do lado de cá, necessariamente, eu tenho uma base púrica, assim como do lado de lá eu tenho uma base pirimídica. E o par vai ser sempre uma púrica como pirimídica. No caso da adenina, ela sempre vai se parear pela timina. E eu queria chamar a atenção que essa interação ela vai acontecer em 2 pontos, né? Então, entre adenina e timina sempre vão haver 2 ligações de hidrogênio, que vão acontecer entre esse hidrogênio da adenina com o oxigênio da timina, que ocupa essa posição, e entre esse nitrogênio da adenina com esse hidrogênio aqui da timina. O mesmo eu queria que vocês reparassem com relação ao par CG representado aqui embaixo. Então, ó, desse lado de cá está representada uma base púrica. Como é que eu sei isso? Ela tem 2 anéis na sua constituição. Então, do lado de cá eu tenho uma base púrica, do lado de lá necessariamente uma pirimídica. Se vocês forem avaliar a estrutura química aqui representada, essa é a estrutura de uma guanina. E ela está interagindo com a citosina através de 3 ligações de hidrogênio, né? Entre esse oxigênio e esse hidrogênio, entre esse hidrogênio e esse nitrogênio, e entre esse hidrogênio e esse oxigênio aqui embaixo, ok? Então, a adenina sempre vai se parear com timina através de 2 ligações de hidrogênio,
e o inverso também é verdadeiro. Assim como a guanina sempre vai se parear com uma citosina através de 3 ligações de hidrogênio, ou vice-versa, né? Aqui a gente tem uma outra forma de representação dessa dupla fita aqui de DNA, né? Em que a gente tem os pares entre pirimídica e púrica, ok? Representado aqui. Lembrando que esse primeiro par aqui, essa aqui é uma adenina, essa aqui é uma citosina, e eu sei disso porque entre elas existe apenas 2 ligações de hidrogênio. Aqui embaixo, eu já tenho 3 ligações de hidrogênio unindo esse par. Então, do lado de cá, eu tenho a guanina, que é uma base púrica. Do lado de cá, necessariamente, eu tenho uma citosina. Aplicando o mesmo raciocínio para esse terceiro par, né? Aqui, 2 ligações de hidrogênio, então é um par adenina-timina. E do lado de cá, eu tenho 3 ligações de hidrogênio, então esse é um par GC, né? Então, a partir da observação das estruturas químicas, eu consigo dizer quem são as bases nitrogenadas que ocupam essas respectivas posições. Existe, gente, um dogma central na biologia que diz que uma molécula de DNA ele pode gerar uma nova molécula de DNA num processo que eu chamo de replicação. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu estiver crescendo, necessariamente eu estou aumentando o meu número de células, porque eu estou aumentando de tamanho. Então, todas as células que eu vou gerar, todas as novas células que eu vou gerar, elas precisam ter o seu DNA próprio, e elas vão fazer isso no processo que eu conheço como duplicação ou replicação. Mas esse mesmo DNA, ele é capaz de transcrever um RNA. E essa transcrição, ela vai acontecer lá no núcleo da célula. Por que no núcleo da célula? Porque é lá no núcleo que eu tenho a figura do DNA. Então, vai existir uma enzima chamada RNA polimerase, que vai ter o DNA como molde, e a partir desse molde ela consegue gerar uma molécula que eu chamo de RNA. Esse RNA, uma vez que ele deixa o núcleo da célula em direção ao citoplasma, ele pode traduzir proteínas. Essa tradução, ela acontece lá no citoplasma da célula. Por que no citoplasma? Porque para fazer a tradução, eu preciso da figura do ribossomo, que é uma organela citoplasmática. E é só lá que eu vou encontrar o ribossomo, ou livre, ou formando a estrutura do retículo endoplasmático rugoso. Então, enquanto a transcrição é um evento nuclear, a tradução é um evento citoplasmático. Alguns vírus, eles têm RNA como material genético, né? A exemplo, por exemplo, do COVID-19. E esse RNA, ele vai ter a capacidade de gerar cópias dele mesmo no processo de replicação que acontece todas as vezes que o vírus infecta uma célula e usa a maquinaria da célula em prol de gerar novas partículas virais. Existe um grupo de vírus chamados de retrovírus, que eles têm RNA como material genético e eles conseguem produzir uma fita de DNA a partir desse RNA. Então, um exemplo de retrovírus é o vírus do HIV, né? Então, o vírus do HIV, quando ele infecta uma célula, ele injeta nela o seu RNA. Como ele injeta também essa enzima chamada de transcriptase reversa, que vai ter a habilidade de fazer essa transcrição reversamente, ele consegue gerar, utilizando a maquinaria da célula hospedeira, uma molécula de DNA, tendo como molde uma molécula de RNA. A gente vai falar mais em detalhes a respeito desse dogma central da biologia nas nossas próximas aulas,
Mas é assim que eu consigo transformar uma informação que está a nível de ácido nucleico para proteína, né? Esse evento aqui, ó, de transcrição seguido de tradução, é o que eu chamo de síntese de proteínas. E mais à frente vocês vão ter um capítulo inteirinho falando sobre síntese de proteínas, né, nos livros de vocês. Vamos falar um pouquinho agora da replicação ou duplicação do DNA. Então, digamos que eu tenha lá uma célula com o seu DNA próprio e essa célula queira gerar 2 células filhas. Como é que ela vai fazer isso? No primeiro momento, ela vai romper as ligações de hidrogênio que unem essas 2 fitas, essa fita a essa. Depois que ela rompe essas ligações de hidrogênio, ela expõe parte da fita. E essa fita exposta, ela acaba servindo como molde. Existe uma enzima chamada DNA polimerase que vai usar esse molde para gerar novas fitas. Então, ao final desse processo, eu vou ter 2 moléculas de DNA, né? Sendo que as 2 fitas são formadas a partir de uma fita que eu chamo de parental, com uma fita que eu vou chamar de nova ou fita filha, né? Então, todas as vezes que as nossas células estão dividindo, seja para substituir uma célula que está lesionada, seja para aumentar o número de células do organismo, né? Ela vai passar por esse processo de replicação ou duplicação, que genericamente pode ser representado da forma que eu estou explicando aqui para vocês. Há inicialmente o rompimento das ligações de hidrogênio que unem 2 fitas. A fita exposta serve de molde para uma DNA polimerase fazer a complementariedade dessa fita, né? Ao final do processo, eu tenho 2 fitas novas, sendo elas iguais, geneticamente falando, né? Isso se nenhum evento de mutação aconteça nesse meio do caminho, ok? Um exemplo aqui, né? Mais um exemplo do processo de replicação ou duplicação do DNA, em que a gente tem a fita inicialmente, né? Em forma de hélice, aí ela vai romper as ligações de hidrogênio que unem essas fitas. Depois que há esse rompimento, essas fitas elas vão servir de moldes para a geração de filamentos novos, que estão aqui representados em amarelo. Mediante essa exposição, então, a DNA polimerase vai complementando a fita, utilizando nucleotídeos que existem livres lá no interior da carioteca, né, que é a membrana nuclear. Ao final do processo, eu vou ter 2 fitas independentes, que são iguais do ponto de vista genético, né? Ou seja, elas são clonais, sendo uma delas uma fita parental e a outra fita, uma fita nova ou filamento novo. Aqui a gente tem uma outra forma de representação desse processo de replicação do DNA, né? Então, mais ao final do ano vocês vão conseguir compreender esse processo aqui, né? Adequadamente, em que a gente vê que a célula, inicialmente, ela duplica seu material genético, depois ela separa esse material, gerando células filhas. No caso aqui, eu estou partindo de uma célula que tem 6 cromossomos, para gerar, ao final dessa etapa aqui de divisão, 2 células, cada uma delas com 3 cromossomos, né? Então, essa aqui representa a primeira etapa do processo de meiose. Mas fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso com mais detalhes mais para frente. A transcrição em si é o processo, né? Só a título de introduzir a síntese de proteínas, é o processo no qual eu vou transcrever uma informação que está a nível de DNA para uma informação de RNA, né? Ela vai consistir, então, na primeira etapa da síntese de proteínas, em que esse DNA transcreve um RNA chamado RNA mensageiro, que posteriormente vai traduzir uma proteína com auxílio de outros tipos de RNA.
Esse evento de transcrição, como eu já tinha dito, ele acontece lá no núcleo, e a gente tem ao menos 3 tipos de RNA que vocês precisam conhecer. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Mas, como eu disse, a gente vai estudar em maiores detalhes esse processo de síntese de proteínas, né? E vai ficar mais fácil para vocês compreenderem esse processo de síntese de proteínas. Eu só gostaria que vocês se atentassem, né? Que esse processo de síntese de proteínas está diretamente relacionado aos ácidos nucleicos e que a gente tem uma diversidade de moléculas de RNA e os nomes são bastante sugestivos, né? O RNA mensageiro, ele tem esse nome porque ele leva uma mensagem. O transportador, ele tem esse nome porque ele transporta alguma coisa, que são os aminoácidos. E o RNA ribossômico, ele é constituinte da figura do ribossomo. Então, essa figura aqui, ela vai representar esse evento, né, de transcrição seguido de tradução. Então, o DNA está aqui. Inicialmente, ele vai romper as ligações de hidrogênio que unem uma fita a outra. Uma enzima chamada RNA polimerase consegue ligar-se a uma dessas fitas molde e transcrever um RNA. Esse RNA, uma vez que ele está maduro, ele vai deixar o núcleo. Aqui, não sei se vocês repararam, né? O núcleo aqui está delimitado nessa sombra azulada. Na hora que esse RNA maduro deixa o núcleo em direção ao citoplasma, eu chamo ele de RNA mensageiro, porque ele leva uma mensagem do DNA para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma existe a figura do ribossomo. O ribossomo ele tem esse formato aqui de bonequinho de neve, né? E esse ribossomo ele vai ter a habilidade de ler esse RNA mensageiro, e ele lê esse RNA mensageiro sempre de 3 em 3 nucleotídeos, né? Que é o que a gente chama de códon. Uma vez que o códon é lido pelo ribossomo, ele chama um RNA transportador. O RNA transportador, ele tem um anticódon que é complementar a esse códon, né? E aí, na hora que eu tenho pareamento perfeito entre códon e anticódon, o RNA transportador deixa o aminoácido que ele está carregando. E assim eu vou formando aqui, ó, associado ao ribossomo, a sequência de aminoácidos que vão formar a estrutura primária da minha proteína, né? Mas não fiquem preocupados que a síntese de proteínas ela vai ser vista com vocês em maiores detalhes mais para frente, ok? Por que eu estou mostrando essa figura? Porque vocês conseguem ver aqui a figura de cada um dos RNAs. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, que vai formar aqui a figura do ribossomo. Essa transcrição, então, como eu disse para vocês, ela é feita de 3 em 3 bases, né? Então, cada sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro forma um códon, e o RNA mensageiro, portanto, é uma sequência de códons, né? Então, aqui nesse RNA mensageiro que está representado aqui dentro, tem 2 códons diferentes, que é o CGG e o UUU, né? Então, o ribossomo ele vai ler os códons. Então, ele lê esse trio ou triplé. Depois que ele lê esse e seleciona um transportador específico para ele, ele lê o próximo, né? E assim ele vai formando a estrutura primária das proteínas, porque cada anticódon, cada transportador traz consigo um aminoácido específico. Então, aqui a gente vê em maiores detalhes a estrutura do RNA transportador. Ele tem sempre esse formato, né? Então, numa das extremidades ele tem o anticódon com um triplé específico para cada códon, e na outra extremidade ele deixa o aminoácido
né? Essa estrutura aqui, né, complementar ao códon, a gente chama de anticódon ou NODOC. NODOC é códon de trás para frente, né? Então, cada anticódon vai carregar um aminoácido específico. E essa tradução, ela sempre vai acontecer lá no citoplasma da célula, que é lá que a célula tem a maquinaria necessária para o processo de tradução. E só para vocês terem um primeiro contato, essa tabelinha aqui é a tabelinha do código genético, né? Então, aqui estão descritos os 64 códons possíveis, né, na natureza, porque eles são formados a partir da combinação de 3 nucleotídeos. Aqui, os que ocupam a primeira posição, esse aqui, em que eles ocupam a segunda posição, e essa aqui a terceira posição, né? Eu queria que vocês se atentassem a esses que estão marcados aqui na tabelinha do código genético. Existe aqui um códon, que é o códon metionina, MET, que ele é o códon de iniciação de todas as proteínas, e existem 3 códons de finalização, o códon de parada. Quando o ribossomo lê esses códons, ele não consegue localizar um anticódon específico para ele. Então, o ribossomo vai entender que a síntese da proteína acabou. E essa tabelinha do código genético, ela é extremamente importante para nós. Por quê? Porque ela é universal. Quer dizer que o G, que é esse códon aqui da metionina, ele é o códon de iniciação para todas as espécies. Então, isso me permite, por exemplo, pegar um gene humano, inserir numa bactéria, e a bactéria vai ter a habilidade de transcrever e traduzir esse gene humano. Por quê? Porque a linguagem é a mesma, né? E a gente também fala que esse código genético, ele é degenerado. Por que ele é degenerado? Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho 4 diferentes códons, definindo todos eles o aminoácido prolina. Então, um mesmo aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon. Isso a gente chama de degeneração, né? Vamos lembrar que só existem 20 aminoácidos e a gente, como eu disse para vocês, são 64 códons, né? Então, de fato, eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido, tudo bem? Ok, pessoal, chega ao fim, então, a nossa videoaula da semana, né? Eu espero que vocês consigam executar todas as atividades que estão sendo propostas lá no roteiro de estudos e podem entrar em contato comigo através do e-mail da turma em caso de qualquer dificuldade. Até a próxima, então, pessoal.